Economia 4.0. Apresentação: Almir Freitas. Bom dia, guaibeiros! Estamos começando Economia 4.0 deste sábado, 2 de maio. Na mesa de áudio, Luciano Pepão Vargas. Na central técnica, Cleiton Lopes e Jorge Brum. Gerência de Jornalismo e Esporte, Rafael Sequim. E direção-geral de Claudinei Girotti. O Economia 4.0, um oferecimento Fecomércio, a força do Sistema Solar e Banriway, a nova conta para crianças e adolescentes do Banrisul. E os gêmeos digitais, que são réplicas virtuais de ambientes físicos capazes de simular cenários e antecipar decisões, começam a ganhar escala no Brasil, com aplicações concretas tanto na área da saúde quanto na indústria. O tema está no centro das discussões do Instituto dos Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos, o I3E, maior organização profissional técnica do mundo dedicada ao avanço da tecnologia em benefício da humanidade. Mais do que uma promessa de transformação digital, os gêmeos digitais já apresentam resultados mensuráveis. Em um hospital público, por exemplo, foi possível reduzir em até 58% o tempo de entrega de exames laboratoriais, além de gerar uma economia anual superior a R$300 mil. Com a gente hoje no Economia 4.0 para explicar todos esses detalhes e os benefícios dos gêmeos digitais, a professora Cristiane Pimentel, integrante sênior do I3E. Professora, bom dia. Bom dia. Professora Cristiane Pimentel, o que são, e é bom a gente começar desde dos primeiros pontos, o que são gêmeos digitais para as pessoas tentarem entender? Quando a gente fala de gêmeos digitais, o nome já faz uma alusão a algo que é uma cópia e no mundo digital. Então, o gêmeo digital é algo que eu replico do ambiente físico, só que no ambiente digital, para que eu possa estudar e tomar decisões mais assertivas. Como, por exemplo, estudar a movimentação de profissionais numa indústria ou num hospital ou numa cidade, para que eu possa, através desse estudo no ambiente virtual, simular situações sem que eu precise fazer no ambiente real e aí conseguir ter uma decisão mais assertiva e com uma rapidez maior. E no caso do que a gente falava na abertura, no caso dos hospitais que já tiveram 58% de redução no tempo de entrega de exames laboratoriais, como é que isso foi conseguido, professora? Bom, nesse estudo especificamente no hospital aqui da região, nós trabalhamos... Da qual região? Aqui em Feira de Santana, na Bahia. Ah, ok. Bom, nós estudamos como poderíamos agilizar essa entrega de exames mais rápidas. Foi feito um estudo onde foi vista toda a movimentação desses técnicos de enfermagem, era mais especificamente uma maternidade, e a gente precisava definir qual era o melhor fluxo, qual eram as áreas prioritárias a serem coletados esses exames. Isso tudo foi estudado no ambiente virtual, definindo o melhor cenário, a melhor situação para então ir para o ambiente real. Isso tudo na saúde foi muito importante porque ele traz uma maior segurança a paciente, nesse caso na maternidade, né? E aí com isso a gente conseguiu reduzir em mais de 50% o tempo de entrega dos exames, especialmente os exames de urgência, o que passou a ser no máximo em 2 horas. E aí com isso a gente acaba impactando diretamente, por exemplo, na redução da mortalidade infantil, no melhor atendimento ao paciente, essa liberação mais rápida do leito, porque querendo ou não, você tendo um exame mais rápido, a decisão do médico é mais rápida, e aí a alta também acaba sendo mais eficiente. E nesse caso do hospital, ele tem a ver muito com processos digitais, é isso que provocou essa redução de mais de 50% no tempo de entrega?
Não precisou o processo estar todo digitalizado. Essa unidade onde a gente fez o estudo era uma unidade que a gente chama de porta aberta. Ela tinha todos os dados digitalizados, mas o estudo foi feito num ambiente virtual separado do hospital. Isso por quê? Porque era necessário o atendimento à LGPD. A gente não inseria informações específicas de paciente, e sim valores médios de como acontecia dentro do hospital. E aí, com isso, ter o resultado que foi alcançado. No caso da indústria, que foi um outro produto que foi avaliado por vocês nesse estudo, professora Cristiane Pimentel, integrante do I3E, qual foi o benefício que foi oferecido para a indústria? No nosso case de aplicação de gêmeos digitais, o maior benefício para a indústria que a gente prestou serviço foi o estudo no que a gente chama de Learning Factory. O que seria essa Learning Factory? É como se fosse uma mini fábrica em um laboratório, simulando aquele processo de fabricação que existia na fábrica. Então, a gente, além de testar no ambiente virtual, a gente testava nesse pequeno laboratório que simulava o processo produtivo. Isso acabou impactando diretamente, por exemplo, em redução do tempo de produção, em redução e otimização das manutenções, em otimização do trabalho do operador, e aí com isso impactando diretamente na sustentabilidade do negócio da indústria. Isso não significou, professora, nenhuma redução de pessoal, e sim no aprimoramento das práticas adotadas pelo grupo de trabalhadores da indústria. Isso, exatamente. Quando a gente fala no estudo, né, na otimização desses processos, não significa que vai haver demissão, pelo contrário, a gente vai ter uma otimização da atividade da operação para que ela possa ter uma atividade mais otimizada. Ela vai ser direcionada a outros postos de trabalho, você vai ter um aumento da produtividade sem que necessariamente ocorra, por exemplo, uma exaustão do operador, porque aí a gente vai implementar práticas voltadas também à parte de ergonomia, de segurança do trabalho, e aí acaba otimizando de uma forma geral. A senhora fez uma referência ao uso de tecnologia na pergunta que eu lhe fiz. Até que ponto a inteligência artificial pode aprimorar ainda mais esse procedimento, professora? Quando a gente fala da implementação de gêmeos digitais, ele passa em fases, né? E quando a gente fala nas fases mais avançadas, é onde entra a inteligência artificial. A inteligência artificial vai trazer o grande benefício da interpretação dos dados, ou seja, quando eu colocar as informações, seja de um sistema operacional, de informações de dados hospitalares, por exemplo, ele vai me permitir análises preditivas, análises em que eu consigo ter decisões mais automatizadas e aí com isso agilizar essa tomada de decisão e tendo um resultado mais eficiente. Interessante isso. E no caso do hospital, que teve uma redução de 58% no tempo de entrega de exames laboratoriais, professora, isso significou um aumento de capacidade de atendimento ou necessariamente não? Isso não significa um aumento da capacidade de atendimento? O aumento de capacidade de atendimento ele é indireto, porque no momento em que eu libero exames laboratoriais de forma mais rápida, sim, eu tenho mais tempo, né? Eu acabo impactando diretamente na liberação de leito, porque aí o paciente vai ter um atendimento mais rápido. E aí, tendo uma liberação de leito, acaba tendo uma entrada de pacientes naquela unidade de forma mais eficiente, o que impacta indiretamente na redução de filas. Nesse projeto especificamente, a gente não mensurou a quantidade de leitos que era liberada, porque o foco era no tempo de liberação de exames laboratoriais. Isso é interessante, né? E na economia financeira isso pode ser ainda maior, professora? Sim, principalmente quando a gente fala de unidades SUS, né, unidade de saúde, que
atende ao Sistema Único de Saúde no Brasil, no momento em que a gente tem um atendimento mais eficiente, liberação de leitos mais rápida, a gente consegue reduzir, por exemplo, as filas de regulação, consegue ter um atendimento mais eficiente e mais individualizado desses pacientes, e aí com isso acaba impactando diretamente em quê? Nos custos da saúde no ambiente público. Acaba tendo essa otimização desses recursos. E no caso da indústria, como é que a gente pode sinalizar um aprimoramento também do resultado da indústria? Na indústria, os resultados eu diria que são até mais diretos. Por que mais diretos? Porque no momento em que eu otimizo uma determinada máquina de produção de um produto, o resultado vem voltado diretamente a resultados financeiros, seja em produtividade, em aumento de qualidade, em redução de custos de manutenção. Ele é até mais mensurável do que quando a gente vai para a área da saúde, porque a área da saúde ele tem alguns indicadores muito qualitativos, já na indústria não, eles são mais quantitativos, e aí eles se tornam mais palpáveis e a gente consegue visualizar os ganhos financeiros de forma muito mais visível. E vamos tentar trazer para um cenário aqui do Rio Grande do Sul, professora. A senhora certamente acompanhou todo o processo que a gente viveu aí das enchentes, né? De 2024. De que forma os gêmeos digitais podem auxiliar naquilo que a gente está tentando olhar um pouquinho para frente? Os indicativos da área de meteorologia são de que teremos um El Niño bastante intenso, ou pelo menos se supõe isso. De que forma os gêmeos digitais podem auxiliar as cidades a evitar os transtornos provocados para a sua comunidade e para o processo todo do municipalismo? Inclusive já existem iniciativas aí no Rio Grande do Sul de implementações de gêmeos digitais para as cidades de Porto Alegre, aí mesmo. Para quê? Para estudar como é feito esse levantamento das estações meteorológicas nos sistemas virtuais e aí com isso dá uma previsibilidade mais rápida e mais assertiva, não é só questão de agilidade, mas também de assertividade, os pontos que têm maior vulnerabilidade, por exemplo, de enchentes, de deslizamentos, e aí com isso alertar a população e ter um impacto menos desastroso como aqueles que aconteceram em 2024. Né? E aí, fora essa questão da previsibilidade, como é que os gêmeos digitais vão ajudar especialmente nessa reestruturação e na estruturação da cidade, né? Especialmente quando a gente fala de Porto Alegre. Por exemplo, você ter um estudo melhor e mais otimizado de construção de vias, de investimentos em transporte público, de investimentos em rodoviárias, estudando como é que está essa distribuição de produtos, de medicamentos, de toda a parte de insumos que rodam todo o estado, e aí otimizando também a parte logística, não só ambiental, né, mas também otimizando essa área no próprio estado. E o que a gente pode imaginar nesse caso, professora, na sua experiência, o que a gente pode imaginar de benefício no caso específico aqui do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre? Quando a gente fala dos gêmeos digitais, esse estudo que eu comentei que já está em andamento, né, que desde final de 2024, o pessoal teve a iniciativa de começar a coletar as informações, de, por exemplo, estudar como as redes fluviais de água da cidade de Porto Alegre conseguem ser melhor otimizadas e quais precisam passar por reestruturação, fazendo esse estudo no ambiente virtual. E aí, com isso, dá um retorno para o governo e para as empresas que fazem esse serviço, de onde precisa fazer, por exemplo, um investimento maior, de fazer um aprimoramento em redes fluviais, e aí, com isso, reduzir esse potencial de alagamentos na cidade.
E isso, a gente pode imaginar que já seria possível, na emergência, alguma iniciativa para conter isso, já nesse caso venha a ocorrer ainda esse ano? Por enquanto, o estudo que eu venho acompanhando, ele não está na fase já de fazer, por exemplo, um bloqueio. Né? Bloqueio que a gente fala é, por exemplo, não acontecer as enchentes. Ele está na fase que vai sinalizar com antecedência. Né? E está fazendo o aprimoramento de onde precisam ter os pontos principais de investimento para a infraestrutura. Essa é não deixa de ser uma boa notícia para a cidade de Porto Alegre, né? Sim, com certeza. Bom, vamos voltar então para a questão do benefício. O que a gente pode olhar para frente nos Gêmeos Digitais? O que nos espera para o setor econômico, setor produtivo? O que a gente pode imaginar nos próximos passos, professora? Quando a gente fala a gente atualmente está num momento bastante disruptivo, que eu falo, porque estão acontecendo guerras mundiais, né? Principalmente com o bloqueio do Estreito de Hormuz. E aí o direcionamento do investimento e dos estudos em gêmeos digitais, principalmente, inclusive, na área industrial, estão cada vez mais voltados à parte de logística. Então, não está havendo apenas um investimento na otimização interna dos processos, mas também na distribuição. Por quê? Porque com o aumento dos combustíveis, com essa incerteza que está acontecendo no mundo como um todo, o interesse em otimizar a parte de logística, de gestão da cadeia de suprimentos, né, dessa distribuição dos insumos de uma forma geral, está cada vez mais crescente. E aí, com isso, a gente precisa otimizar as rotas, seja ferroviária, rodoviária. E aí, os estudos com gêmeos digitais vão ajudar nessa otimização. Então, atualmente, inclusive, nosso grupo de pesquisa está iniciando projetos de fábricas que estão sendo implantadas na região Nordeste e nessa otimização na distribuição para o Brasil como um todo desses produtos. Nesse mapeamento é importante para evitar o gasto com o transporte, seria esse o foco, é isso? Isso, porque quando a gente otimiza essa distribuição, com isso eu acabo impactando diretamente no consumo de combustíveis. E aí eu tendo essa otimização, eu reduzo ou consigo ter vários tipos de frotas ou de meios modais, né? Por exemplo, eu faço uma parte rodoviária, outra parte ferroviária, e aí, tendo essa otimização, eu reduzo o gasto com combustíveis e otimizo também um item que está sendo muito estudado atualmente, que é a redução da emissão de carbono na atmosfera, porque aí eu vou impactar menos no meio ambiente e aí com isso acaba sendo um ciclo de, por exemplo, impactar menos nos efeitos do El Niño e assim por diante. E existem outros setores que ainda não se despertaram ou ainda não foram despertados para os benefícios dos gêmeos digitais, professora? Existe um nicho grande, mas devido a questões de custo ainda não desenvolveu, que é nas pequenas e médias empresas. Existe um potencial muito grande, principalmente para os pequenos negócios, de implementação de gêmeos digitais, mas devido ao custo envolvido, tanto de capacitação das pessoas que fazem o estudo, como também do software ou da parte de automação, como sensorização e outros sistemas computacionais, o que impede, acaba limitando o uso muito mais em ambientes que têm um poder aquisitivo maior ou que tem um investimento do governo ou algo do tipo para ter um resultado mais expressivo. Então, eu diria que o grande nicho ainda aí para os próximos anos vai ser trazer isso para os pequenos e médios negócios. Quando a senhora fala em custos, a gente está falando de quanto isso em relação ao faturamento, por exemplo? Não sei se a gente pode usar esse parâmetro para avaliar. Não tem como a gente mensurar necessariamente o valor de um projeto de gêmeo digital, porque vai depender muito do escopo do projeto, do número de pessoas envolvidas, do software que vai ser utilizado, porque existem vários no mercado,
e do tempo que se deseja a implementação, porque quanto maior a quantidade de sensores, a quantidade de sistemas informatizados, o custo aumenta. Mas a gente pode imaginar, ou não sei se existe essa informação, o benefício ele retorna em quanto tempo do investimento feito? Por exemplo, nesses 2 projetos, né, que eu comentei, isso, da indústria, da Learning Factory e do hospital. O do hospital, a gente fez os estudos entre final de 2024 e início de 2025. A gente já está quase na metade de 2026, então em um ano ele conseguiu ter o retorno que foi investido. No hospital, no caso. No hospital. Na indústria, ele, como está ainda em fase laboratorial, a gente espera que em 3, 4 anos ele tenha esse retorno, porque a gente ainda vai para a fase industrial, né? Implementar no ambiente industrial. Esse tipo de trabalho pode ser feito também na área de educação, professora? Eu não conheço estudos específicos de gêmeos digitais na área da educação. Ele é muito mais voltado a, por exemplo, treinamentos. Né? Treinamentos como, depois que a gente desenvolve todo o simulador, toda a parte virtual do que eu desejo estudar, a gente tem levado esses projetos para treinar os operadores que são envolvidos, ou treinar, por exemplo, os profissionais da saúde, né? Quem está envolvido naquele estudo, porque aí eu posso acoplar outras tecnologias, como realidade virtual ou realidade aumentada, e aí com o uso de um óculos, por exemplo, eles entram nesse ambiente imersivo e aí conseguem realizar esses treinamentos, né, de educação das pessoas que estão envolvidas. Não, por exemplo, no processo de formação numa graduação, sim, mas no processo de formação daquele ambiente que foi estudado, sim, já é muito utilizado. Isso. Inclusive, nesses 2 que a gente fez, foi utilizado. Isso vem para a qualificação de professores, por exemplo? Sim, não só de professores, mas das pessoas que estão envolvidas nos projetos, dos operadores, das pessoas, dos gestores daquela empresa e na demonstração dos ganhos que ele pode alcançar. Ótimo. Guaibeiros, nós estamos conversando com a professora Cristiane Pimentel, integrante do Instituto de Engenheiros Eletricistas Eletrônicos, o I3E, e a gente falava sobre gêmeos digitais, que, salvo alguma correção da professora, são réplicas virtuais de ambientes físicos capazes de simular cenários e antecipar decisões, ajudando aí aqueles que têm o poder da decisão a melhorar a operação. É isso, professora? Isso. Então tá. Exatamente. Professora, muito obrigado então por esse nosso bate-papo aqui. Novamente, a senhora foi brilhante aí na exposição de um tema que é mais detalhado e talvez não seja no domínio comum, mas quando a gente traz exemplos como esse aí do hospital público e da indústria, isso ajudou bastante no entendimento. Professora, muito obrigado. Guaibeiros. Obrigada, amigo. Guaibeiros, estamos encerrando a Economia 4.0 deste sábado, 2 de maio. Lembrando que o Economia 4.0 é um oferecimento FEComércio, a força do sistema solar, e Banrisul, a nova conta para crianças e adolescentes do Banrisul. Eu queria desejar a todos um excelente final de semana, uma semana produtiva e cheia de inovação e tecnologia, e nos encontramos no próximo sábado, se Deus quiser. Um grande abraço a todos. Você ouviu Economia 4.0.